Alô, som. Oi. Agora sim, irmãos. Tá gelado é por conta da responsabilidade mesmo. Responsabilidade é grande, né? Substituir o nosso pastor não é fácil, né? E a gente está meio gripado, um pouco gripado, mas a gente sabe da nossa responsabilidade como servo do Senhor em falar aquilo que o Senhor tem preparado nos nossos corações. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 22 até o verso 27. Êxodo, capítulo 15, do verso 22 até o número 27. Conhecido dos irmãos, né, creio, essa passagem. Nós vamos ser bem breves, mas eu queria pedir aos irmãos que atentassem para essa palavra, porque Deus vai realmente, assim como falou ao meu coração, certamente vai falar ao coração dos irmãos nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Então vamos lá ler Êxodo capítulo 15, verso 22 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém, irmãos? Eu queria que você gravasse nessa noite 3 nomes: Sur, Mara e Elim. Porque essas 3 figuras a gente vai tentar aqui falar a respeito dessas 3 figuras importantes para o povo de Israel. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse dia, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, não é? E o Senhor tem preparado para nós algo especial nessa noite, e nós queremos, em nome de Jesus, Pai, falar do Senhor, para que os nossos corações possam sair daqui edificados na tua palavra, e confiantes, ó Deus, à tua palavra. E também, ó Deus, acima de tudo, obedientes, ó Deus, àquilo que nós aprendemos e àquilo que nós ouvimos da tua parte, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui a gente vai destacar um ponto interessante, porque antes desse evento aqui, de o povo caminhar nessas figuras, que é um deserto, na verdade, os irmãos viram aí, o deserto de Sur, né? Depois eles vão para Mara, e depois eles vão para Elim. Mas antes, porém, o povo de Deus, acontece algo extraordinário com o povo de Deus, né? O povo de Deus aqui acabara de ser liberto do povo egípcio. Há aquele grande evento onde o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho, né? Os cavalos e os cavaleiros do faraó, então, são exterminados, são vencidos, não é, pelo poder de Deus, não é? E então, aqui é um grande cântico, na verdade, de Moisés logo em seguida, né? E é onde o povo de Deus festeja essa vitória, porque não era fácil vencer o povo egípcio, não era fácil vencer os faraós diante daquelas circunstâncias, e Deus, então, traz ali aquela vitória ao povo de Israel. E logo depois desse evento, né, dessa vitória,
né, de algo extraordinário, o povo se alegrava. É aqui também onde Miriam, não é, dança com os seus, festejando aquilo que Deus tinha feito de extraordinário. Né? Deus tinha trazido aquele povo para si, tinha vencido, né, aqueles homens, né, aquela batalha, né, e então eles chegam nesse ponto, que é o verso 22, por isso que ele fala, então, depois disso, chegaram, não é isso? Então, depois disso, Moisés e os israelitas, depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de vencerem os egípcios, né, então Deus faz esse povo. Os irmãos têm ideia de quanto mais ou menos estavam caminhando no deserto? Depois dessa batalha, depois dessa vitória extraordinária? Milhões de pessoas, irmãos. Milhões de pessoas caminhando, né, festejando, alegres na presença de Deus, mas que eles precisavam agora passar por outros lugares, porque o lugar deles não era ali. O lugar deles era em direção a Canaã, não é? Canaã, a terra que emana leite e mel. Essa era a promessa do Senhor para aquele povo. Então, eles precisavam caminhar. E eles, então, começam, no verso 22, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Imaginem vocês, irmãos, imaginemos nós, né, uma vitória tremenda, algo de muita alegria para o povo, e de repente eles estão num lugar, né, num deserto, novamente, né? E eu fiquei imaginando por que Deus, então, depois de um grande trunfo, de uma grande vitória, ele leva o seu povo para passar por aquele local, que não havia água. Nós sabemos que o deserto é um lugar de difícil, né, convivência, de caminhada. O deserto é um lugar inóspito, árido, né, sem perspectiva de vida. Mas Deus leva aquele povo para o deserto. Sur, na verdade, significa muro ou muralha. Né? O significado de Sur é muro ou muralha. Ou seja, eram paredões, né, que se levantavam, estabelecidos ali, por aquele cenário geográfico, e onde o povo de Deus estava caminhando durante 3 dias, não é isso? Imagina você ficar 3 dias sem tomar água. Eu estou aqui há 2 minutos, né? Mas eles estavam caminhando e não acharam água. E aí? Imagine só a situação, irmãos. O pessoal, aquele milhões de pessoas vieram do Egito. Sabe o que é isso? Aonde eles tinham tudo. E a todo tempo eles, com certeza, ficavam no ouvido de Moisés, né? Mas lá no Egito, e o Senhor fez abrir, viram aquela situação, venceram, e agora a gente está de novo nessa mesma situação. Escassez, né? Os muros, as muralhas estão levantadas diante de nós mais uma vez. Irmãos, a nossa vida é assim. A nossa vida, muitas vezes, se levantam muralhas, muros diante de nós, que parecem ser intransponíveis, que parecem que a gente não vai vencer. Não é isso? Mas Deus, Ele está conosco. Deus, Ele não abandona o seu povo. Não é? E eles tinham prova disso. Deus já tinha feito muitas maravilhas ao povo de Deus, mas aquele povo era um povo desobediente. E eu queria falar com os irmãos, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria obediência, né, e dependência de Deus. Dependência de Deus e obediência. É isso que nos faz, e a gente vai ver no final lá, no verso 27, o que obediência e dependência de Deus causam no meio da sua igreja, causam em nosso meio, quando nós resolvemos realmente depender de Deus, obedecer a Deus. Né? Aquele povo estava lembrando do Egito. Mas imaginemos, irmão, não sejamos, né, também tão cruéis com aquele povo. Eles tinham tudo no Egito. O Egito era bom, sim ou não? O Egito não era bom? Sim,
Tanto é que muitos do povo de Deus ficaram lá. Não é? Sim, sim, mas humanamente falando, para eles era bom, pelo cenário que estava se apresentando aqui, não é? Estavam em escassez, em momento difícil, de dificuldade, olhava para o lado, muros, paredões, rochas, 3 dias caminhando no deserto e não aparecia água. Imagina a situação deles. Com certeza eles ficavam lembrando do Egito, aquela água, né? Maravilhosa, o rio Nilo, crescente e fértil. Sabe o que é isso, irmão? Berço da civilização. Berço da civilização. O Egito, crescente e fértil. Mesopotâmia, que hoje é Iraque, Jordânia, Cisjordânia, toda aquela área. E Deus havia falado que era uma terra que emana leite e mel. Mas eles, com o coração obstinado, como muitos de nós, irmãos, quando as paredes se levantam, quando os muros se levantam, quando as muralhas se levantam sobre nós, muitas vezes nós queremos nos lembrar da nossa situação antes da transformação por Jesus Cristo. E muitas vezes, hoje muito mais, irmãos, hoje a igreja precisa realmente ter algo tremendo de se responsabilizar pelas pessoas no sentido de anunciar a palavra de Deus. Porque as pessoas hoje têm sofrido. As pessoas hoje têm passado por muitas dificuldades. E é o papel da igreja, é o papel de nós, igreja em Cristo Jesus, fazer com que essas pessoas transportem, vençam os obstáculos que se coloquem diante das famílias, diante da igreja, diante de nós. Então, aquele povo estava naquela situação. Muros, muralhas, né? Lembrando do Egito, olha que coisa. Volto ou não volto? E quantos de nós, irmãos, temos nos colocado nessa situação e voltado, retroceder, né, aquilo que desagrada a Deus, né? E o povo ficava realmente olhando, né? Olhando pelo retrovisor, né? Olhando pelo retrovisor, poxa, lá no Egito, né? E nós aqui. Mas Deus, Deus, Ele não coloca problemas para nós. Ele nos ajuda a transportar, a superar os nossos problemas, né? E o povo, então, caminha mais um pouco e vai para um outro local. Qual local? Mara, que significa amargo, né? Amargo, porque as águas de Mara, agora imagina, eles chegam naquele local, a água, né? Só um parênteses aqui, irmãos, esse mesmo deserto de Sul é o mesmo cenário que Agar, a escrava de Sara, estava caminhando, lembra? Quando Sara expulsou Agar do seu ambiente, ali, do seu convívio, e Agar pegou seu filho Ismael, não é assim? Foi para o deserto, pronto. É esse mesmo deserto. E aí o que Deus fez? Com Agar e Ismael. Porque ela se afastou, não tinha água, é o mesmo. Não tinha água, ela se afastou para que não ver o seu filho morrer, não é assim? E aí Deus dá uma visão para ela, não é isso? E aí ela então abastece o seu odre, não é isso? Dá água para o seu filho, é orientada por Deus, Deus supre a necessidade de Agar ali. É o mesmo deserto, é o mesmo ambiente. Esse mesmo ambiente é o que o povo de Deus está agora, no deserto de Sul, montanhas, paredões, cercado por dificuldades, cercada por falta de todas as coisas. E o povo caminhando. E aí chega aonde? Em Mara. Tem água. Opa, tem água. Bênção do Senhor. E aí, quando vai tomar água, a água é imprópria para o consumo, né? E aí, imagina o que aconteceu. Reclamação total, né? Reclamação total. Moisés, Deus e o povo de Israel, né? Mais uma vez sendo questionado da presença de Deus, né? Irmãos,
Quantas vezes nós também nos tornamos assim, irmãos, amargos, né? Nós estamos caminhando com Deus, mas certas situações das nossas vidas que nos faz nos tornar amargos diante de Deus, né? Eu costumo dizer que o quão número de crentes, né, de pessoas cristãs hoje, com um semblante pesado, né, com um semblante carregado, diante de tantas dificuldades. Mas nós precisamos crer nesse mesmo Deus, irmãos. Esse mesmo Deus, os irmãos creem que esse mesmo Deus que caminhou aqui, né, com esse povo ficou 430 anos escravo, né, ali no Egito, essa caminhada deles todos, os irmãos creem que esse mesmo Deus é o mesmo Deus que nós servimos hoje? É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo, irmãos, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. O que transformou aquelas águas amargas em água doce é o mesmo que quer transformar as nossas vidas em tristeza, em alegria, não é? Um semblante alegre diante de Deus, né? E aí eu lembro de Miriam, né, quando recebeu aquela vitória do povo dançando, pulando, né, diante de Deus. Assim nós devemos, não sei se pulando literalmente, né, mas alegres na presença de Deus, sabendo que Deus é esse Deus que transforma o amargo em doce, o fel em mel. É esse mesmo Deus, né? Talvez um problema familiar, um filho, um casamento, né? Uma empresa, o teu sonho, talvez. E aí, mais uma vez, o povo chega lá para beber a água. Essa está doce, irmãos. E a água amarga, imagina. E aí, mais uma vez, eles lembram do Egito. Lá no Egito tinha água caeri, né? Aqui tem uma outra mais baratinha que a bichinha amarga também. É melhor caeri mesmo. Mas, irmãos, o povo começou a reclamar novamente. Por isso que eu falei para você, irmãos, obediência a Deus, né? E aí o texto vai seguindo e fala que então Moisés, obediente à palavra de Deus, porque não era o povo que era obediente, Moisés que obedecia, na verdade, né? E pela obediência de Moisés, ele então com madeiro, né? Umas versões falam folhas de árvore, outras falam madeiro, outras falam gravetos, mas o interessante aqui é que ele obedece àquela ordem, seja folha, seja madeiro, seja graveto, ele obedece àquela ordem, então toca ali na água e a água se transforma em uma água potável, uma água que pudesse ser consumida pelo povo. Então, obediência a Deus, irmãos, né? Quantos de nós temos ficado pelo caminho, né? Ficado lá no Egito, né? A nossa caminhada, irmãos, não é fácil. Nunca vai ser, na verdade, né? Porque nós temos o nosso adversário. Nós temos o nosso adversário. E ele fica trabalhando de todas as formas para tentar nos tirar do alvo. E o alvo nosso, irmão, sabe qual que é? A Nova Canaã. Do povo era Canaã, terra que emana leite e mel. E o nosso alvo é a Nova Canaã. A Nova Jerusalém celestial. Esse é o nosso alvo. Então, olhar para o Egito, olhar para a nossa vida passada, olhar para as coisas desse mundo, tem feito muitos de nós ficarem pelo deserto, ficarem pelo caminho. E isso é atual, irmãos. Isso não é, né, historinha, não. Nós temos visto, irmãos que a gente encontra, né, por aí, que ficam pelo caminho. E a gente precisa, irmãos, trazer esse. Imagine Moisés, eu fico imaginando Moisés, milhões de pessoas ali, e ele ter que, né, incentivar, motivar, mostrar, né, o que Deus já tinha feito, o que Deus estava mostrando para eles, que era a Canaã, aquela terra. Eles tinham um destino,
Mara, Sur não era o lugar deles. Não era. Irmãos, as dificuldades, os dissabores da vida não é o nosso lugar. O nosso Deus, ele não é um Deus que se satisfaz vendo os seus filhos passarem por dificuldades. Ele é um Deus que enxerga lá na frente, lá em Elim. Esse é o nosso Deus. Mas precisa de obediência. A base da nossa fé é obediência, irmãos. O alicerce da nossa fé é obediência. Não desistir. Não olhar para o Egito. Não olhar para trás. Voltar. Né? Voltar. Retroceder. Nós precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos entender que o nosso compromisso é com o nosso Deus. É lá na frente. E nós precisamos também, ao mesmo tempo disso, individualmente, mas nós precisamos também levar os nossos irmãos. Né? Como eu disse, muitos ficaram. Imagina aquele povo cansado, 3 dias no deserto, sem água. Né? Quantos desfalecidos? Milhões, irmãos. Aí historiadores, doutrinadores falam em 6 milhões de pessoas caminhando. Imagina, num deserto, entre animais, e mais os animais, mais os utensílios, né? Que eles precisavam, eram nômades, tinham que carregar tudo. Imagina a situação. Nós precisamos vencer essas muralhas, essas dificuldades, com obediência. Obediência. Deus mandou Moisés tocar, lançar o graveto, lançar a folha, e ele obedeceu. E aí eu me lembro, irmãos, daquela figura da Bíblia, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro foi sepultado, segundo eles, Jesus demorou, né? E Jesus foi lá, onde estava Lázaro. E algumas pessoas acompanharam. E Jesus então fala o que para aquele povo? Para aqueles que estavam lá com ele, na sepultura? Tire a pedra. Tire a pedra. Sabe o que isso significa, irmãos? Que o que nós temos que fazer, cabe a nós fazer. Nós tínhamos que tirar a pedra. Nós, porque isso era possível para mim e é possível para você. Tirar a pedra. Amém, irmãos? Então, tira a pedra. Tira aquilo que está atrapalhando. Tira aquilo que está te levando para errar o alvo. O alvo é a nova Canaã. É novos céus e nova terra, é nova Jerusalém. Então, o que é possível para mim e para você, nós temos que fazer. E o que é possível fazer, eu e você, é obediência à palavra de Deus. Isso é possível, eu e você, submeter à obediência de Deus. E ele vai mais, ele diz, desatem as ataduras. Não é assim? Ele estava todo envolto a ataduras. É possível tirar as ataduras? Sim ou não? Imagina uma pessoa com queimaduras de 3º grau, envolto a ataduras, para tirar depois. Deve ser dolorido, né? Muito dolorido. Mas vai doer. Mas é o que ele está mandando, e nós precisamos obedecer. Irmãos, nós precisamos tirar as nossas ataduras. E muitas vezes, eu posso afirmar para os irmãos, vai doer. Mas é preciso tirar as ataduras. Porque é possível para nós. Para mim e para você é possível retirar a pedra e desatar as ataduras. Aquilo que nos impede de nos aproximar de Deus e obedecer a Deus. Isso é possível para nós. Agora,
tirar o Lázaro de lá. É possível para nós? É possível? Aí Jesus chega todo... Não, aí é comigo. Agora é comigo. Agora sou eu. Agora é comigo. É assim que Deus quer fazer comigo e com você. É dessa forma. Obedeceu, caminha, com todos os erros. Aquele povo errava, mas eles estavam ali no caminho. Sim ou não? Né? É porque às vezes a gente olha para aquele povo, acha que aquele povo era um dos piores, né? Porque a gente olha, poxa, Deus tinha feito, abriu o Mar Vermelho, deu vitória, venceu o Egito, venceu o Faraó. E esse povo é um povo... Mas, irmão, nós somos iguais. Deus nos deu o bem maior que a salvação. Deus nos dá família, Deus sustenta as nossas vidas, Deus conduz as nossas vidas, e nós eu e você, nós continuamos desobedecendo muitas vezes. Então é igual aquele povo. Nós precisamos, então, irmãos, confiar em Deus, obedecer a Deus. E aí ele entra. A cena agora é ele que vai entrar. E aquilo que parece, né, aqueles muros altos, aquela muralha estabelecida pela geografia, né, aquilo que parece, sabe, que a gente não vai conseguir vencer a dificuldade que se apresenta nas nossas vidas, aí Deus fala, agora é comigo. Agora é comigo. E aí Deus vem e age, irmãos. E aí ele mandou e Moisés foi lá e tocou e a água se transformou. Aquilo que era amargo se tornou doce, né? E o povo pôde, então, saciar a sua sede. E assim conosco, irmãos. Deus, ele tem o melhor para nós. O melhor, não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, não entenda mal. O melhor não é bens materiais, não é, mas o melhor de Deus é a sua presença. É você estar diante de Deus. É o que o irmão falou, você vem para cá para adorar a Deus, estar diante de Deus. Esse é o melhor de Deus. O melhor de Deus é Jesus Cristo, e isso nós já temos. É lógico, eu não estou dizendo para você, não é isso. E Deus quer que realmente você cresça, que você vença, né? Para que o nome dele seja na tua vida, na minha vida, na tua vida. Esse é o objetivo. Ali vai um servo fiel, obediente. Ali vai. Eu estou com ele. Vão vir, irmãos. Vão vir pedras, vão vir. Mas Deus é conosco, irmãos. E aí, irmãos, então, diante de toda essa dificuldade, o povo então reclama, né? Porque é natural do ser humano, né? Reclamar, né? Murmurar. Não devia ser assim, porque Deus tem feito muito por nós, irmãos, muito mesmo. E muitas vezes nós somos um povo ingrato, como esse povo. Então, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Olha que bênção, irmãos. Outro cenário. Elim significa lugar de abastança. Era nesse cenário que Deus levou esse povo. Havia 70 palmeiras e 12 poços ali para o povo de Deus. E assim, irmãos, que Deus faz conosco. É isso que Ele quer fazer comigo e com você, né? Mas nós precisamos ser resilientes com a nossa condição humana, né? De muitas vezes querer
retroceder. Nós precisamos ser verdadeiros conosco mesmo, em saber que Deus é um Deus que sara. É o que ele diz aqui, não sou eu que estou dizendo, não. É um Deus que sara. E aí tem promessa. Ele fala que não vai colocar enfermidade que havia colocado naquele povo no Egito. Porque ele está se referindo aqui às 10 pragas do Egito, não é isso? Então, as 10 pragas do Egito. Então, é promessa de Deus, porque ele é um Deus que sara. Né? Ele sara. Ele cura a nossa alma. Não é? E aí, aqui, é para esse lugar que Deus quer nos levar. Para esse lugar. Com toda essa nossa caminhada, que não é fácil. O irmão, quando nós não combinamos, ele não sabia. E ele falou, quem teve lutas aqui? Não foi isso? Quem passou? Porque é assim. Se eu fosse abrir aqui o meu diário aqui, né? Essa semana mesmo. E assim, foi com você. Mas é esse Deus aqui. Esse Deus. Esse mesmo aqui, que a gente afirmou aqui. Eu frisei os irmãos com firmeza. É esse mesmo Deus. Esse mesmo. Que fez e que faz. E que está aqui conosco, nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Está aqui. Porque Ele é um Deus que cura, em outras versões. Um Deus que sara. Um Deus que alivia a nossa alma. Diante das dificuldades, diante das muralhas, diante dos muros, diante daquela situação insípida, né, de sede, de água que não podia. Mas Ele é um Deus que cumpre a sua promessa. Mas aí tem aquele contudo, né? Eu lembro do contudo, eu lembro do nosso pastor. Contudo, porém, nós precisamos obedecer. Deus tem promessas para nós. Amém? Deus tem promessas para nós, mas nós temos que obedecer. Como eu disse, o alicerce da nossa fé é a obediência. É a obediência. Quando você não lembrar mais de nada diante das dificuldades, diante das avalanches da vida, nós temos que lembrar da obediência a Deus. Se eu permanecer obediente a Deus, eu vou vencer. Eu, no sentido de que Cristo vai vencer. Cristo já venceu. E nós temos que permanecer. Né? Imagina aquele povo, né, caminhando, eu fico imaginando a situação deles caminhando naquela condição. Imagina a cena. Animais, crianças, mulheres, né, filhos, enfim. E muitas vezes nós chegamos assim na presença de Deus, todo esculhambado, né? Todo machucado, né? Mas esse Deus, esse mesmo Deus, é o Deus que sara. É um Deus que restaura. E aquele povo precisava entender isso. Sabe por quê, irmãos? Porque qual era o objetivo de Deus ali naquele momento para aquele povo? Era que ele esquecesse, irmãos, o Egito. Por isso que Deus fez ele passar por aquele deserto. Sabe por quê, irmãos? Porque é nessa situação que a gente se aproxima de Deus. É nessa situação que o povo... Moisés, está sem água. E assim conosco. Deus, e agora? Deus. É nesse momento que Deus nos chama. Que a gente se torna mais dependente de Deus. Lembra que eu falei das duas palavras? Dependência e obediência. E aí, mano, você vai, como diz o outro, vai para Nova Canaã, vai para Elim, lugar de abundância, lugar onde tinha 12 poços, 70. E esse número tudo tem o seu significado, né? O 12, né? Os 70, pode ser os 70 discípulos, né? E também pode ser os 12 apóstolos, né? Referendo. O graveto que transforma a água amarga em doce pode ser a cruz de Cristo, que transforma. A cruz de Cristo transforma.
O madeiro transforma. Aquele que estava no madeiro transforma. Então, irmãos, eu queria pedir, eu vou encerrar porque a minha voz já não... Mas eu queria que os irmãos gravassem esses 3 lugares. Su, Mara e Elim. Su são os paredões, muro, muralhas, dificuldades que eu e você enfrentamos. Mara é o lugar onde a gente vai sentir os sabores, os dissabores da vida. E Elim é o lugar onde Deus vai nos levar. Quando eu falo vai nos levar, aí você lembra da obediência a Deus. Se você é obediente a Deus, Deus vai te levar para Elim, aonde tem abundância, lugar abundante, lugar de abastança. É para esse lugar que Deus quer nos levar. Eu quero convidar os irmãos para a gente encerrar. Nós vamos cantar um cântico. Antes, porém, eu gosto muito de folhear a Bíblia, irmãos. E eu quero convidar os irmãos, aqueles que têm um celular na Bíblia, eu queria deixar, na verdade, 3 passagens para a gente encerrar. 3 passagens que falam a respeito dessa confiança, né? Dessa persistência, dessa obediência a Deus. Deuteronômio 1:30. Eu vou até pedir para quem puder me ajudar. Deuteronômio 1:30. Salmo 50:15. Salmo 50:15. Amém? Salmo 55:22. Deuteronômio 1:30. Salmo 50:15. E Salmos 55:22. 1:30. Amém, irmãos? O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Esse é o mesmo Deus, é o nosso Deus. Ele está na frente, pelejando por nós. Sabe aquela dificuldade? Ele está lá. Ele está lá. Amém? Salmo 50:15. Amém, irmãos? Se me chamares no dia da aflição. Obediência, não é isso? Aí, em vez de a gente ficar revoltado com Deus, né, de sair batendo o pé, se me chamares, nesse dia, irmãos, nesse dia, Ele vai atender. Amém? E aqui, eu abro um parênteses, quando eu falo atender, não significa que você vai ter a resposta, mas Deus vai responder, e o que Deus responde é o melhor. É por isso que a gente se frustra muitas vezes, porque nós queremos a resposta, a nossa resposta. E aí não é um problema com Deus, aí é um problema conosco. Amém? E o outro texto? Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55:22. Amém, irmãos? Jamais o justo vai ser abalado. Porque a confiança dele está onde? Lembra do Lázaro? Aquilo que pode ser feito, Deus vai requerer de nós. Tenha certeza disso. Mas aquilo que cabe a Ele, Ele vai fazer. Em favor de nós. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos tirar a pedra. Nós precisamos desamarrar, desatar as ataduras. Para que Deus possa pelejar por nós. Amém, irmãos? Eu quero convidar os irmãos, vou convidar os irmãos do louvor, nós vamos entoar um cântico,
que vai falar a respeito de tudo que a gente falou aqui. E eu queria que os irmãos pudessem realmente, com o coração, cantar com o coração, se isso é possível, mas sentindo aquilo que realmente Deus preparou para nós nessa noite. Amém? Que você realmente possa se fortalecer com essa palavra, que você realmente possa beber dessa água doce, que talvez pode estar amarga, mas que Deus quer transformar essa água em água que você possa consumir, que você possa, né, abençoar pessoas, que você possa, né, compartilhar com outras pessoas. Amém, irmãos? Então, a gente vai cantar esse cântico, né? Se eu ouvir a tua voz. E ele começa assim, mas não vou cantar não, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo, não vou cantar. Mas se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor, atentamente, irmãos. E aí vem o que eu acho fundamental para nós nessa noite. Se você esqueceu tudo que eu falei, tranquilo, não tem problema. Mas eu queria que você não esquecesse essa palavra: obediência. Amém?